dentro do projeto dos espíritos orientadores, de nós irmos juntos desmistificando o que não está bem assentado, bem colocado ainda na humanidade, é que escolhemos trabalharmos juntos hoje o tema leitura de espaço, leitura de medo. Os espíritos, especialmente o irmão Antônio Grimo, nos convida a pensar e repensar as possibilidades que todos nós temos de alcançar mensagens subliminares, que não é uma novidade na humanidade. Nós viemos de uma caminhada em que, inclusive no marketing, isso já vem sendo usado há muito tempo, né? Divulgação de produtos através de programas, de pôsteres, de mensagens, onde vão nos alcançar no subliminar e no conjunto de informações que vamos recebendo e compondo, junto com as que nós próprios produzimos, somos capazes de compor aquela ideia, inclusive a ideia de usar um determinado produto. E daí, para caminhar para a prática, não tem mais que fazer esforço nenhum. A ideia está construída, o incentivo está construído internamente, nós nos encaminharemos para a prática naturalmente. Uma vez que nos meios do marketing já utiliza isso de forma natural, é a hora de nós nos tornarmos conhecedores do processo, para sabermos, inclusive, nos administrar frente a esse movimento que estamos inseridos nele. Eu vou ler um parágrafo de uma aula do irmão Antônio Grimo, que está no caderno dele de 2019, na página 65, onde ele diz: a instituição espírita deve ser a agência de todas as transformações positivas, o conhecimento novo. Assim sendo, está sempre buscando, sensibilizando, promovendo as pessoas, conscientizando-as a procurarem permanentemente a verdade possível, a estar sempre afeitos a aprender a pensar, a compreender o seu próprio ser, a ajuizar o que representa a interação do bem, a caridade, a fraternidade, o trabalho, a produção de conhecimento, o conhecimento, a sabedoria, Deus, toda a criação. E daí, nesse projeto dessa Casa Espírita ser essa agência, junto com todos os irmãos, que não existimos isoladamente, ele nos convida ao processo da desmistificação daquilo que, porventura, inclusive, nós já estejamos sendo ou utilitários ou utilizados para, e que não estamos nos dando ciência. E nos convida, inclusive, em primeiríssima mão, a reconceituarmos a nossa capacidade de, junto aos espíritos encarnados e desencarnados, compormos ideias que não estávamos conseguindo compor antes, irmos a um lugar, seja uma igreja de qualquer denominação religiosa que seja, trazendo um determinado problema e não tendo conseguido alcançar resoluções para ele, trazendo uma determinada preocupação e não tendo conseguido alcançar melhores informações para a resolução daquilo, e ao sair daquele espaço nos vem aquele conjunto de ideias, ou às vezes uma única ideia
que é capaz de nós olharmos para a ideia e dizermos, meu Deus, como eu não tinha pensado antes. E qual é o grande objetivo do irmão Antônio Grilo? Nós não acharmos que um Espírito veio isoladamente a nós e falou aquilo somente para nós. E que essa composição não teve a nossa participação. Eles querem que nós nos sintamos construtores da nossa caminhada, agentes na nossa caminhada, inclusive para nós termos segurança para vivermos o que temos que viver aqui na Terra. Porque na medida em que nós nos mantivermos na mistificação de que fulano recebeu de algum espírito uma ideia para resolver a questão dele, um outro Beltrano também resolveu a questão dele porque recebeu uma ideia, teve um insight que foi soprado por espírito, para eles isso seria injustiça. Porque se fosse para eles soprarem ideias prontas, teriam que soprar para absolutamente todos. Se não sopra para todos, seria injustiça. Inclusive uma injustiça que já viria do Pai, que permite um nível de ordenamento onde uns privilegiados recebem, outros não. Na composição da mensagem subliminar, nós estaremos o tempo todo expostos a um movimento de mensagens acontecendo. Nós vamos recebendo, e subliminar quer dizer isso, sub quer dizer abaixo, liminar é abaixo, é limite, então subliminar, abaixo do limite que eu consigo perceber que estou percebendo, abaixo do limite que eu consigo admitir que estou recebendo a informação. Mas a informação está acontecendo. E nós estamos todos recebendo. A partir de determinado momento na nossa evolução, é que nós vamos nos dando conta de que fomos capazes de, com os cursos que fizemos, somados aos espíritos que estão trabalhando nessa mesma área de conhecimento, de busca, de tentativa e etc., orientados pelos bons espíritos, que a gente está conseguindo compor a ideia. Até um determinado limite em que essa informação estiver num nível de sutileza maior, nós não nos damos conta que estamos recebendo. Mas estamos recebendo. De recepção em recepção, de informações que vão se cruzando, no sentido de cruzamento mesmo, delas nesse cruzamento se somarem, se robustecerem, é aí que nós conseguimos compor o campo das ideias. E a partir da composição das ideias, que são nossas, aí já é nós, no nosso campo ideatório, lá no nosso imaginário, todo espírito traz, compomos a ideia e a gente consegue então quase enxergá-la materializada. Porque, na verdade, dentro de nós ela está materializada. Dentro de nós a gente tornou... Porque o espírita de hoje, quando fala em materializar algo, esse algo necessariamente não tem que estar na densidade que está esse livro. Também não tem que estar na densidade que está essa pedra. Também não tem que estar na densidade que está essa água bem fluida. Não. Materializar para nós espíritas do século XXI, tornar aquilo palpável, perceptível e que na sensibilidade de algumas ou de todas as pessoas consiga ser percebido. Nós somos capazes de chegar para alguém, comentar a respeito de uma outra pessoa
e afirmar o seguinte: fulano materializa tanto o status do amor que só de encontrar e passar uns segundos com aquela criatura, a gente sai melhorado com relação ao que estava antes. E o amor é algo material que a gente consiga pegar, palpar, enxergar? Enxergamos com os sentidos. Então aí nós percebemos que somos capazes de materializar o que não está no nível de densidade de matéria densa ligada ao planeta Terra, ligada à Terra no sentido de planeta, de geo. Mas está na noosfera do planeta, está no emocional que está aí. Trabalhar o subliminar é nos convidar a ter mais cuidado com as concepções que vamos fazendo para aproveitarmos mais aquelas boas e irmos nos esforçando para nos despojar, nos desvestir daquelas que não são positivas à caminhada de ninguém aqui na Terra. Porque subliminarmente nós estaremos alcançando a todos com aquela mensagem, e antes de alcançar a todos os demais, nós alcançamos a nós mesmos. E esse é o cuidado que os Espíritos têm tido conosco. Não se iludam, isso é eles para nós, não se iludam, irmãos, que o de bom que acontece com os senhores, alguém está entregando pronto nas mãos dos senhores. Os senhores, junto com a humanidade e junto com toda a composição cósmica, estão construindo. Também não se iludam que as coisas muito desconfortáveis que acontecem aos senhores é um espírito ou um conjunto de espíritos da ordem que os senhores chamam ordem do mal, que está promovendo nos senhores, para que aquilo exista na sua vida, desde lá o subliminar, que é o que está abaixo do que os senhores percebem nos senhores, está construindo aquele evento. E por isso eles nos convidam tanto para a prece, para a reflexão, para a meditação, para construirmos o autoconhecimento e nos conhecendo, nós possamos ir extirpando de nós esses, eu vou chamar uma palavra bem feia, mas é, maus hábitos. E culturalmente é facílimo nós nos embarcarmos nos maus hábitos que nos predispõem a construir desde o subliminar, que é onde nós não nos damos conta que estamos construindo, mas estamos. Imagina quando a gente trabalha com o público, ao longo de meio dia de trabalho, a gente ouve falar mal do Brasil pelo menos 4 vezes. Não estou falando que é mal dos políticos, não, é do Brasil. Ah, porque o Brasil é isso. E você tem que dizer, não, o Brasil é maravilhoso. Não, o Brasil é maravilhoso. Nós vamos é de constituir uma nação mais, aí de acordo com a conversa ali com a pessoa, a gente vai colocar mais organizada, ou mais isso, com um processo de educação melhorado. Mas enquanto país, nós não podemos pregnar uma imagem dessa que não fica só aqui na superficialidade. O convite para trabalhar o subliminar, especialmente, é nada fica na superficialidade, como nada nasce já aqui na estampa.
O que alcança a estampa, que é esse facial, corporal, etc., vai atingir a profundidade, e o que está na profundidade vai chegar à estampa. E tanto que para trabalhar essa questão de leitura de espaço, e que nós somos capazes de ler, nós somos capazes de ler nosso espaço, se nós nos dedicarmos a, porque é facílimo, o bom mesmo é não ler. Não leio minhas fraquezas e penso que o de ruim que acontece comigo é esse espírito aqui, seja ele encarnado ou desencarnado, serve para eu culpar. E é na culpa mesmo. Quando é uma coisa bem boa, se eu for para uma página de divulgação aí de algo bem bom, aí eu já nego que ela tenha contribuído comigo para eu conseguir construir aquilo. Aí sou eu. Nessa falta de leitura de espaço nossa, da nossa própria pessoa, nós vamos embotando as percepções que fazemos nos espaços que estão além de nós, fora de nós. Porque como eu não quero me ler, eu não me aprofundo nas leituras, quando eu fizer a leitura num espaço exterior e não me lendo bem, em geral, não nos lendo bem, em geral acabamos por ficar preconceituosos. Quando nós, ao adentrarmos um espaço, seja ele qual for, seja uma festa de aniversário, um velório, seja um centro espírita, uma igreja evangélica, católica, seja lá que espaço for, adentrou, leu, que ali não é um espaço para nós, se nós não estivermos vindo numa caminhada cuidadosa, de nos lermos, nos avaliarmos, nos percebermos, nós não teremos coragem de confirmar a leitura e obedecer o que a nossa intuição vai nos pedir para fazer. Que a intuição é o fruto da leitura de meio, a leitura de espaço, que se soma à orientação de nossos amigos espirituais, nossos orientadores espirituais, nossos instrutores, e as leituras que nós já fazemos de nós mesmos com relação à sustentabilidade para aquele meio. Trago sustentabilidade para uma roda onde estarão fazendo uma maledicência. Trazer sustentabilidade para essa roda seria eu já ter a coragem de, na maior diplomacia do mundo, desarticular a maledicência. Trago? Ah, não trago. Então, melhor eu procurar meu rumo. E quem sabe se eu procurar meu rumo e dar um abraço nela, nele e nela, que estão ali veiculando a maledicência, esse abraço e a minha despedida vai desarticular um pouco. E se eu ficar sem sustentabilidade ali, eu sou capaz de ativar. Mas na verdade, quando nos incluímos naquele grupo, a gente conseguiu fazer leitura. Fizemos a leitura do espaço de sentido daquelas pessoas, espaço sentido. Todos estão aí construindo e vivendo e disponibilizando seu espaço de sentido. E nós, como partícipes da humanidade, vamos lendo. Esse espaço de sentido que cada um traz permite criar um meio. Ah, esse meio é positivo, não é positivo? Imagina que nós, humanos, já conseguimos fazer dessa leitura subliminar
material de trabalho. Os designers que trabalham com marketing, o maior trunfo deles é desenvolver, não só através do que eles já trazem de capacidade de leitura, como com as técnicas que já existem, os instrumentos que existem agora com a tecnologia da informação e a inteligência artificial, isso tudo colaborando muito, eles vão utilizando esses recursos todos, mas o primeiríssimo é o humano. São pessoas extremamente sensíveis para captar o que está aí em cada um. E junta com os instrumentos, com as especializações e compõe. O que os espíritos têm tido cuidado de nos afirmar para nós sermos mais cuidadosos é tudo que existe no material existe lá no sutil, que é o espiritual. Absolutamente tudo. Não há materialização sem que aquilo exista em essência. E que na essência, tudo o que existe é para o bem. A questão é como nós manipulamos esses diferentes níveis de essência, são os diferentes níveis de realidade. Está ali numa forma muito quintessenciada. Vai se somando, vai se combinando com elementos cósmicos, passa a ser um nível de realidade com uma densidadezinha maior. E vai se somando, se compondo e vai alcançando níveis de densidades maiores, até chegar a essas condições aqui. Todo mundo vê, enxerga, apalpa, sabe que é duro, que é ácido, que é liso e tal. Quando nós vamos procurando nos conhecer e procurando conhecer melhor Deus, o cosmos e as realidades, nós vamos conseguindo nos aplicar naquilo que viemos para aplicar. Nos perguntar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o que me trará satisfação em fazer na hora que eu desencarnar. Eles têm tido, os orientadores têm tido o cuidado de dizer para nós que não se iludam que haverá um tribunal para julgá-los, que haverá um tribunal para apontar: você fez isso, você fez aquilo, você fez mais aquilo outro. Não se iludam que nós, no polissistema espiritual, estaremos ali em grupo apontando, mas nós estaremos ali, vamos recebê-los, acolhê-los e vamos permitir que os senhores vivam à luz da sua consciência. E num primeiro momento, à luz da sua consciência, sem grande possibilidade de comunicação exterior, espírito com outro espírito, espírito a espírito, espírito a qualquer coisa, onde os senhores caminharão obrigatoriamente para a sua consciência. Hã? O que a Roseli disse ali, a irmã Roseli, isso ali que é, não sei se todos ouviram, né? É uma condição de réu juiz de si mesmo. Não é um juiz exterior. E o que nós vamos acessar, imagina, num processo desse, nós conosco, livre dessas possibilidades de estar vendo esse monte de chamamentos exteriores que nós estamos expostos aqui durante uma encarnação, nós enxergaremos nossos subliminares,
Porque imagina quanta coisa nós passamos o dia inteiro, semana inteira, mês inteiro, ano inteiro, alimentando coisas às vezes extremamente desagradáveis, mas subliminarmente a gente está todos os dias alimentando aquilo para aquilo permanecer. E são coisas que fazem parte da cultura e eles querem que a gente melhore a cultura. Porque é essa cultura que nos alimenta encarnados. Eles, por exemplo, ficam extremamente tristes de ver que nós, 10 anos depois de ter levado os restos mortais de um ente querido nosso ao cemitério, que nós ainda não tenhamos feito revisão de vida, do quanto aprendemos com aquela pessoa, do quanto foi maravilhoso viver com ela, do quanto nós nos enriquecemos espiritualmente ao conviver com ela, mesmo que a caminhada tenha sido dura, mesmo que tenha sido de muitos impasses, mas se voltarmos para a prece, a reflexão, a meditação e o autoconhecimento para vermos o quanto aprendemos no sentido de fazer superação, de fazer um segundo olhar, um terceiro olhar sobre aquelas experiências e ver o quanto aprendemos, o quanto nos transformamos, e aí nós sairíamos daqueles mares de sofrimentos que passamos mergulhados década inteira. Porque lá no subliminar a gente não fez uma revisão para compor novas ideias e ilustrar aquele quadro diferente. Ilustrar o quadro. Que são quadros que nós ilustramos, nosso imaginário, com o nosso ideatório, criamos ideias, configuramos, e ao fazer essas revisões, seremos capazes de converter o que naquele momento em que a gente conduzia aquele resto orgânico daquela pessoa que amamos, daquele espírito que amamos, nós amamos o espírito, nós não amamos o corpo que está aqui viajando lá, amamos o espírito, voltar e começar a revisar a nossa relação espiritual com aquela pessoa, o quanto crescemos, o quanto aprendemos, o quanto foi bom conviver e aprender com aquela criatura, para aí nós lá no subliminar irmos produzindo elementos que ajudem aos outros a administrarem no que estiverem vivendo. No ano passado a gente esteve trabalhando aqui o eu superior e o eu inferior. Quando trabalhamos agora a questão das mensagens subliminares e os campos de ideias, nós já percebemos que quem está à frente dessa produção máxima aí é o eu superior, é o espírito na sua essencialidade máxima, na sua capacidade vibratória máxima, na sua união com o Pai, que o Pai é imanente, é no espírito, que é o eu superior, que está gerenciando esse conjunto de coisas que somos. Um conjunto de coisas. Somos um conjunto bioquímico, que temos sede, que temos fome, que temos necessidade de banho, que temos ego, mas além do ego, nós temos também outros caracteres que fazem parte ali desse conjunto denominado ego. E nós passarmos a valorizar, priorizar esse eu superior que é o espírito. Espere, é isso que eu estou tendo, e inveja dessa senhora, que tem uma faixa etária assemelhada à minha, mas está tão melhor do que eu. Isso é do meu eu superior? Ou é o eu inferior, que é ligado à matéria?
essa materialidade, essa coisa que vai passar, e que tem que passar, e que tem que ser superado. Ah, não faz parte do eu superior. E o eu superior, o que é que pensa disso? Aí volta para a prece, para a reflexão, a meditação, e se conhecer melhor, e ir minuto a minuto se policiando para construir o novo. É o irmão Antônio Green dizendo: a instituição espírita deve ser a agência de todas as transformações positivas, o conhecimento, o novo. Na medida em que nós vamos alcançando o que é uma mensagem subliminar, e que essa mensagem subliminar, ela vai sendo subentendida nas entrelinhas ou por associação de ideias, nós vamos conseguindo ter um cuidado maior nos conjuntos de ideias que estamos ali processando. E saber fazer o que Cristo, aprender o tempo todo a fazer o que Cristo nos convida, e separando o joio do trigo. Porque estará o conjunto. Nós vivemos a composição do eu superior, que seria a nossa divindade, com um corpus de elementos que fomos construindo para nos administrar e viver aqui na Terra, que é o servidor da divindade, mas que não é uma divindade. E nós temos que ir separando o que faz parte apenas de servir a isso aqui, servir a vaidade, servir a gula, servir a preguiça, servir a indolência do estudo. Imagina, nós somos uma cultura que há muito indolente ao estudo. Eu já tenho dificuldade de pensar em estudar mesmo. Ler qualquer coisa mais profunda. E se você escrever uma coisa mais profunda para ela e usar um português bem feito, ela já vai achar que o português é pedante. A linguagem está pedante. A linguagem está demais. Tem que abaixar. E nesse de abaixar e rebaixar, nós somos capazes de caminharmos todos os dias, nos encaminhando para imagens ocultas de baixo calibre. Ao invés, porque estaremos o tempo todo com as leituras subliminares e com a nossa capacidade de receber mensagens subliminares de nossos irmãos encarnados e desencarnados, nós vamos constituindo imagens. Nós trazemos o ideatório prontinho para construir, o cosmos é holográfico, tudo que pensamos, já pensamos com forma, e é com forma 3D, tanto que nós somos capazes de visualizar as coisas que pensamos. E fomos capazes até de construir forma para o demônio, forma para lobisomem. Na região que eu me criei, era recheada. Lobisomem tinha descrição completa. Mula sem cabeça, descrição completa. Descrição rica, em 3D. Mas existem? Não. Mas na criação existe. Tinha gente lá que viu. Eu ia dizer que ele estava mentindo, que ele não viu. Ele viu. Porque, claro que lá a gente não tinha essa condição de nos explicar isso com tanta clareza. Com a capacidade da captação de mensagens subliminares e ir compondo num cosmos holográfico o que ele pensasse, aí imagens ocultas de coisas maravilhosas ou de coisas horríveis, mas também nós somos capazes de compor flashes de textos em fração de segundo, de textos extremamente nocivos, inclusive a nós mesmos. Esses textos
quando os Espíritos se referem a esses textos, o que eles estão dizendo? De composições mentais que nós fazemos e somos capazes de acreditar que aquilo não foi nós quem criamos, que aquilo nós recebemos de alguém. Se nós recebermos um texto maravilhoso e formos trabalhadores de um grande laboratório e para colocarmos aquilo num documento e aquilo alcançar o mundo e tiver uma visualização boa, nós vamos dizer que nós fizemos. Nós não vamos nem dizer que Espíritos nos ajudaram a fazer, vamos dizer que nós fizemos. Mas quando nós compomos esses textos ruins, nós assumimos que nós fizemos, é muito melhor a gente arrumar um Cristo para aquilo. Aí para isso a gente criou a imagem do espírito obsessor, espírito do mal, o espírito isso, o espírito, e foi dando nome, inclusive, batizamos. E agora nós temos que pegar esses seres que batizamos e desbatizá-los. Porque alcançamos um outro significado de Deus em nossas vidas. Porque já somos capazes de perguntar: quem é Deus para mim? Para mim. Deus para essa senhora pode ser uma inteligência extremamente iluminada, maravilhosa, a bondade, o bem, a paternidade, presença em todos e em tudo. Mas Deus para mim pode ser castigador. Eu usei das mensagens subliminares que eu recebo e não processando, eu criei esse Deus. E nós trazemos a capacidade de criar. E uma vez criado, configuramos. E ainda tem um outro detalhe, que quando falo de mensagem subliminar, a gente precisa reforçar com isso. Todas as presenças que fisicamente estiveram aqui no planeta deixaram suas formas. E também deixaram em 3D. Sou capaz de ter cuidado de alguém. Vamos pensar inclusive numa pessoa que foi desconfortável para mim cuidar. Desconfortável, achava que a pessoa não era boa, não era grata, não era isso, não era aquilo, etc, etc. Aí aquela pessoa, ao longo do tempo ali, desencarnou. Quando ela desencarnou, as imagens holográficas que ela foi disponibilizando ao estar ali naqueles ambientes, sumiram, desapareceram, deixaram de existir? Não deixaram de existir. Continuam ali, continuam aí. Não vou dizer ali, porque não está fixa, mas continua aí. Até que o planeta mude toda a sua configuração em termos de energia, de padrões, de frequências, e aquela forma holográfica disponibilizada por aquela criatura mude de frequência, continua aí. Seremos capazes de ver. Vemos toda hora do nosso dia? Alguns médiuns sim, veem o tempo todo. Outros não veem o tempo todo, mas veem quando eles fazem picos para mais ou para menos, inclusive nos equilíbrios bioquímicos. Sou capaz de, com a minha mediunidade, não ver essas formas holográficas, porque faculdade mediúnica é do espírito, mas a expressão da faculdade mediúnica no médium encarnado sofre as influências do conjunto, que é um conjunto espírito, perispírito, corpo físico. E daí num calor desse que está esses dias, não bebo água, não como adequadamente as verdurinhas, os legumes, os grãos integrais, para manter meu equilíbrio de sais minerais e de sais saudáveis.
Aí quando eu sinto que de tanto perder água e não beber água, estou quase desfalecendo, vou lá e como sal refinado ao invés de comer os elementos que me alimentam com sais realmente minerais, enriquecedores do equilíbrio bioquímico, sou capaz de entrar num nível de frequência que verei formas que eu não vejo o tempo todo. Como a frequência baixou muito, porque é um desequilíbrio, é fruto de um desequilíbrio, quais são as formas holográficas que eu vou ver? De baixas frequências. Vou ver vultos escuros. Vou entrar no centro espírita e ao invés de conseguir enxergar formas holográficas de espíritos maravilhosos que estão aí trabalhando conosco, vou ver as formas holográficas de espíritos que estão vindo aqui para serem atendidos. E que vai ser uma forma que não é tão confortável. Mas lá no meu subliminar é o que eu produzi. E que se materializa. Nesse conjunto de percepções que nós somos capazes de ouvir ruídos extremamente confortáveis, sons da natureza maravilhosos, calar, em silêncio. Não precisa ir lá para o mato, não. Se morar num andar alto, que faça um silênciozinho em algum momento das suas 24 horas diárias ali, capaz de ouvir sons da natureza maravilhosos. Também será capaz de ouvir sons que não são naturais, os criados pelo homem, inclusive de até máquinas mortíferas, que não estão acontecendo ali, mas é o que você conseguiu fazer a frequência para encontrar, e que estão aí. Nessa composição, na medida que nós vamos nos dando ciência desse movimento maravilhoso que é nós trilhando aí pelo cosmos, nós vamos tendo o cuidado de o tempo todo nos informar para reafirmar o tempo todo que as mensagens subliminares elas são captadas por nós, graças a Deus, sem nenhuma barreira. Porque é importantíssimo. As que são para o bem, para nos impulsionar para o bem, captarmos sem nenhuma barreira, é um recurso divino, porque são capazes de nos mobilizar para a produção do bem. As que não são do bem, são capazes de nos mobilizar a pelo menos compreender melhor nossos irmãos. Sermos capazes de ver alguém num momento de um desequilíbrio enorme, tentar praticar algo que nós sabemos que não é o bem, que não é bom, e nós já temos passado por aquela possibilidade, que ela se movimentou dentro de nós, nós somos capazes de dizer, eu sou capaz de compreendê-lo, porque eu já tive esse momento. Compreender, nós não estamos dizendo que nós vamos endossar. Endossar é diferente de compreender. Compreender, nós já nos colocamos, inclusive, em processo de tentar nos melhorar, tentar melhorar o mundo. Tentar nos melhorar para melhorar o mundo, para melhorar as pessoas. E essa leitura de meio que nós estamos falando, a gente ter o cuidado, isso aqui são as síntese que eu não queria deixar de colocar bem claro. Elas são fases que envolvem a identificação de nossas ideias. Porque é facílimo a gente ficar aí produzindo ideia, produzindo, fazendo, eu diria assim, um sucateamento de nós mesmos, sem nos darmos ciência de que precisamos mudar. Somos capazes de mudar.
que espíritos bons estão aí se comunicando conosco, que espíritos que ainda não alcançaram o sentido do bem estão se comunicando conosco. A gente deixa de fazer essa dicotomia de querer se comunicar só com o espírito bom e a gente saber assim, se esse espírito ainda não alcançou o bem, mas ele está necessitando se comunicar comigo, para eu fazer uma semeadura que me é possível fazer, eu quero fazer. Eu quero fazer a semeadura. Eu não vou compartilhar do campo de ideias no sentido de práticas dele. Porque enquanto nós espíritas estivermos buscando comunicar e receber informação é só de espírito de luz, e nós estamos fazendo o quê? Não somos capazes de ajudar quem nós achamos que sabe menos que nós? Que cristão é esse? O espiritismo é cristão. Cristo diz que não são os que precisam dos médicos, mas os doentes. Aí eu quero ser espírita, mas por outro lado, eu só quero compartilhar meus campos com quem sabe mais do que eu, com quem é capaz de me trazer na bandeja coisas boas, e eu ser apenas servida. Mas isso é cristianismo? Seremos cristãos quando nos colocarmos à disposição de tudo e de todos para fazer as mediações. E por isso que todos nós somos médiuns. Não há, fulano é médium, mas Beltrano não é médium. Essa moça é médium, mas esse homem não é médium, porque ele não está no centro espírita, ele não é médium. Não, mas mediunidade não é ligada ao espiritismo e nem ao centro espírita. Alguns médiuns procuram exercer a sua mediunidade através do movimento filosófico, estamos falando filosoficamente, né? Exercer a sua mediunidade, se buscando filosófico e religiosamente numa igreja de denominação evangélica, o outro está buscando na católica, o outro está buscando no budismo, o outro está buscando no espiritismo, e o outro está exercendo a sua mediunidade desvinculado de qualquer religião. O que nós haveremos de estar é nos sensibilizando a todos os dias a sermos intermediários, ou seja, sermos mediadores que colaboremos conosco e com todos, no sentido de identificar as linhas de pensamento dos autores que estão aí de forma autoral produzindo pensamentos e nos vincular às necessidades daqueles pensamentos. Tem pensamento que a necessidade é de colaborador para expandi-lo no sentido do bem. As irmãs Dulce, Mãe Menininha de Gantuá, e Divaldo Franco, e Chico Xavier, e Mauri Rodrigues da Cruz, e aquelas benzedeiras lá da roça, que estão ali benzendo, e nós ali fortalecendo para que elas todos os dias sejam veículos bons de energia maravilhosa para atender aquelas criaturas, e autores que não estão conseguindo produzir tão bons fluidos energéticos para que consigam produzir pelo menos um pouquinho melhor com a nossa participação. E que tudo isso é através de um processo que começa lá no subliminar. Níveis que nós nem nos damos conta. Quando nós nos damos conta de perceber, é quando aquilo já se avolumou mais, né? Cresceu, robusteceu, a gente olha para nós e pensa, nossa, estou me sentindo tão bem após a visita de fulano. Foram mensagens extremamente confortáveis. Meu Deus, agora não pode ser. Meu Deus, encontrei fulano e não estou me sentindo bem. Imediatamente fazer uma prece. Porque às vezes aquele fulano realmente está num processo de desvitalização enorme. E quem sabe no subliminar, ele está captando informações e processando
e manipulando, manipular no sentido de produzir, de manufaturar, manufaturando campos extremamente depredadores da pessoa dele. E nós iremos ajudando. Porque na cultura que está, nós somos capazes de ligar para essa moça: nossa, eu encontrei fulano, mas pelo amor de Deus, que coisa horrível. Ela também, que nem está sensibilizada a uma coisa maior para mudar meu olhar, coitada, é capaz até de ir junto no mesmo barco que eu. Porque às vezes ela também não está em condições de fazer um embarque diferente daquela notícia, daquela informação que eu levei para ela. E nós haveremos de estar juntos, irmãos, tentando alcançar da melhor maneira possível essas comunicações, coligações, esse emaranhamento. Os cientistas estão trabalhando com essa palavra linda, emaranhamento quântico, que é nós todos em comunicação com todos, né? Na minha infância, quando falava que era emaranhado, era ruim, vocês sabem disso. Lá nos vales de Jequitinhonha afora, emaranhado era uma coisa embaraçada. Vê como muda. Hoje, falar em emaranhamento quântico é dizer para nós que todos os campos se somam, se coligam para compor a cada istmo de instante o novo. E um novo sempre melhorado com muita fé em Deus. E aí nós dissemos aqui, nessas linhas de pensamento, de informações que os bons espíritos, encarnados e desencarnados, vão transmitindo, nós somos capazes de ir redimensionando nossa caminhada, nosso olhar, nossos fazeres, buscando e construindo força para nos administrar nas mudanças que queremos fazer e que pessoas por aí estão tentando fazer. Imagina, eu a cada período trabalho uns dias lá na minha cidade. Um dos locais que trabalho é um centro de acolhimento e tratamento da dependência química. Ali nós nos damos conta do quanto somos importantes na produção e na veiculação de campos para fortalecer aqueles meninos ali. Lá é só para menino, por isso que eu falo aqueles meninos, né? Não é tirando as mulheres fora. É que lá é só para menino, aqueles meninos. Imagina, são jovens, a maioria, maciça maioria, jovens, num sítio onde, se para mim lá é uma liberdade, porque é o sítio que me criei, e aquela coisa boa, memórias de família, espaço lindo, não sei o que, não sei o que. Para eles é reclusão. Estão longe de suas famílias, longe de suas terras natais. A grande maioria não é lá da cidade, porque já se descobriu que um grande número deles querem ir para outro lugar, os daquela cidade ir para uma outra cidade, por isso há uma grande rede de comunicação entre essas casas. Imagina o que nós podemos fazer no subliminar, enviando mensagens de fortalecimento, de coragem, força, fé, para vencer a si mesmo e saírem de lá, como eles falam, limpos. E esse limpo é eles quem falam, viu? Não é a gente com meio preconceito, não. Eu quero sair daqui limpo, dona Naira. Só de a gente ver um exemplo desse, a gente já vê o quanto nós podemos, não só de recolher, como de emitir. Para os que estão por aí afora, tão necessitados quanto nós. Quem sou eu para dizer que aqueles meninos são mais necessitados do que eu de receber mensagens positivas e construtoras? Somos igualmente necessitados, porque cada um lida com o seu existente. Tem como saber que o existente dessa moça é mais leve ou é mais pesado que o meu? Para aquele rapaz, para aqueles rapazes ali, tem como eu saber se o existente está mais pesado para ele do que para fulano ou beltrano?
E aí que está nós nos sentirmos mais companheiros e com muita fé em Deus, cada vez mais fortalecedores do bem, sem fazer grandes paradoxos.